Capítulo 392 O medo dos nobres. Ó deuses! Estes são os verdadeiros guerreiros. Depois de ver como o último guerreiro bárbaro matou dois inimigos poderosos e foi morto ao mesmo tempo, os comandantes do Zenith na parede da defesa suspiraram de admiração. A cena os comoveu, e eles também sentiram pena dos 15 bravos guerreiros que foram mortos pelos inimigos que usaram sua vantagem numérica. Se esses 15 bravos guerreiros fossem usados de forma mais estratégica, poderiam ter causado mais dano aos inimigos. No entanto, o humor de Fei não mudou depois que esses 15 guerreiros bárbaros foram mortos. Ele tirou a águia do deserto e começou a atirar novamente. Sob o muro de defesa, os guerreiros de Jax foram mortos um após o outro. Esses guerreiros eram todos guerreiros de elite do Esquadrão Matador do Céu de Jax. Embora eles estivessem misturados com os soldados comuns, Fei ainda era capaz de sentir suas localizações. Eles estavam tão claros nos olhos de Fei que ele sentiu como se fossem tochas no escuro. Mais de 30 guerreiros de Jax foram mortos em um instante. Um dos comandantes favoritos do príncipe Firenton, Clark, foi morto primeiro por Fei, e os outros guerreiros de elite do Esquadrão Matador do Céu começaram a recuar após perceberem o aparente perigo. Embora Fei tivesse passado por muita coisa e aprendesse muito com sua experiência, ele ainda não era tão bom em entender o ritmo e as oportunidades durante a guerra quanto os comandantes, além dele, que já haviam passado por várias guerras. Portanto, Fei entregou o controle dos soldados aos comandantes ao redor dele depois que a batalha começou, e ele ficou sob a torre de vigia no portão oeste. Ele foi responsável por matar inimigos poderosos e ajudar os soldados de Zenith que estavam em perigo. No momento, os comandantes de Zenith e dos 30 Cavaleiros do Zodíaco participaram da batalha, assim eles lutaram com os inimigos de perto nesta parte da muralha de defesa que tinha mais de 1000 metros de comprimento. Fei não se importou com a morte dos 15 guerreiros bárbaros. O fato de que eles morreram neste mundo não significa que eles realmente morreram. Se Fei quisesse, ele poderia convocá-los novamente de Diablo Vorut. Claro, havia um limite para esse tipo de ressurreição. Aquela voz misteriosa e fria disse a Fei que ele só podia convocar os 15 guerreiros bárbaros 3 vezes ao dia. Portanto, Fei ainda poderia convocar os guerreiros mais 2 vezes hoje se quisesse. No entanto, Fei não fez isso. De repente, o rei sentiu como ele descobriu uma maneira de controlar melhor esses 15 guerreiros bárbaros. Ele sentiu que poderia dar um monte de comandos para esses 15 guerreiros bárbaros usando sua mente. Enquanto ele pensasse sobre esses comandos em sua cabeça, os guerreiros bárbaros teriam como alvo os inimigos que ele queria que eles se concentrassem. Isso maximizaria a eficácia desses guerreiros bárbaros. Ele estava realmente pensando em como usar melhor esses guerreiros bárbaros e não apenas usá-los como um esquadrão suicida. No lado norte da parede de defesa, os soldados de Jax estavam se concentrando mais no lado leste e oeste da cidade, pois os únicos 2 portões da cidade estavam lá. Portanto, a pressão no lado norte e sul da cidade era muito menor. Os soldados de Jax e os soldados de Zenith continuavam a atirar uns nos outros com arcos e flechas, e as poucas escadas de sítio não podiam fazer muito. Dentro de uma pequena estrutura no lado norte da parede de defesa, mais de uma dúzia de nobres que estavam usando armaduras e capas extravagantes estavam se reunindo e discutindo algo. Esse novo primeiro comandante da zona de batalha é um personagem difícil. É óbvio que ele é hostil em relação a nós. Ele é apenas o rei de um pequeno reino afiliado. Ele está apenas sendo favorecido pelo Império por enquanto, e ele ousa brincar conosco. No quartel-general militar e o Palácio Imperial dos Cavaleiros o deixariam fazer o que quisesse. Palácio Imperial dos Cavaleiros. Ele derrotou 5 dos 10 cavaleiros executivos, e o cavaleiro executivo número 1 pareceu gostar do rei de Chambord e quer protegê-lo. O que o Palácio Imperial dos Cavaleiros pôde fazer com ele? Sim.
Já que o quartel-general militar o nomeou o primeiro comandante da zona de batalha, ele disse o suficiente sobre suas intenções. Você quer dizer o Império está tentando fazer uma limpeza nos nobres? Todos os nobres não pareciam mais arrogantes e mandões. Com medo em suas mentes, eles falaram um com o outro e não puderam chegar a uma conclusão. Antes, eles podiam fazer o que quisessem na cidade porque estavam em uma região muito remota. Eles não achavam que o imperador e as leis de Zenith poderiam chegar até eles. Mas desde a aparição do rei de Chambord, eles sentiram que sua sorte havia chegado ao fim. O rei de Chambord era como uma enorme montanha que os pressionava para baixo, e eles ainda tremiam de medo depois de pensar no que o rei de Chambord fez hoje. Cale-se. Talvez ele estivesse irritado. Um gordinho que estava sentado em frente à única mesa dentro do prédio gritou e bateu na mesa. Todos os nobres fecharam a boca e olharam para aquele gordo em silêncio. Este gordo estava em seus 40 anos, e seu corpo enorme estava sentado na cadeira como uma montanha de carne. Parecia que seu corpo enorme ia quebrar a armadura de prata XL que ele estava usando, e a gordura em seu rosto e queixo caíram e o fez parecer um pug feio. Parecia que seus olhos e boca iriam desaparecer na gordura. O nome desse gordo era Soroyov, o prefeito da cidade das Duas Bandeiras. Antes da chegada de Fei, ele era o governante da cidade. Mas tudo mudou agora. Soroyov ficou muito aborrecido com todas as conversas ao seu redor e parou a discussão que já se arrastava por cerca de 30 minutos. Quando todos os nobres olharam para ele com olhos curiosos, Soroyov ainda não conseguiu encontrar uma resposta. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou esses problemas. Depois de testar esse novo primeiro comandante 2 vezes, ele sentiu claramente o perigo oculto. Ele sentiu a intenção assassina. Ele sentiu como se ele fosse uma ovelha que foi alvo de um enorme lobo. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele seria despedaçado. Quando foi a última vez que sentiu algo assim? Soroyov sentiu-se impotente diante de um adversário como o rei de Chambord, que fazia as coisas de maneira diferente. Figuras realmente poderosas e influentes eram os governantes da Terra. O rei de Chambord também era um nobre nível 2 de Zenith, ele tinha o título de primeiro comandante na zona de batalha de Jax, e ele era tão forte que ele foi capaz de enfrentar dezenas de milhares de inimigos com calma. Soroyov, que era apenas um guerreiro de 2 estrelas, não podia lutar contra Fei em nenhuma dessas categorias. Ele se sentia muito impotente no momento. Como um porco em um matadouro, qualquer tipo de luta era inútil. Ele só podia pedir perdão ou esperar que a lâmina atravessasse seu corpo. No entanto, ele não estava disposto a desistir de tudo. Eu preciso ouvir as ordens do rei de Chambord. Se eu fizer esse louco enlouquecer, a consequência será severa. Eu preciso enganá-lo com a minha atitude quando a oportunidade chegar, e tudo pode acontecer. Soroyov disse: todos, nós não chegamos onde estamos lutando. Precisamos ser pacientes. Acredito que nossa oportunidade chegará. Soroyov era como o líder entre os nobres, claro, ele ganhou seu status através da crueldade e maldade. Portanto, todos os nobres do prédio tiveram que acenar e concordar depois que o prefeito tomou a decisão. Senhor prefeito. O caro Adam Miller e uma dúzia de outros nobres não seguiram a ordem do rei de Chambord e não vieram. Devo enviar algumas pessoas para lembrá-las. Um nobre de 40 anos pensou em alguma coisa e perguntou. Não há necessidade. Podemos esperar que o rei de Chambord vai cuidar deles. Soroyov levantou-se, depois que os 2 guardas a seu lado ajudaram, e ele riu de maneira cruel. Aqueles velhos bastardos sempre quiseram se opor a mim. Vou usar o rei de Chambord para eliminá-los desta vez. Ei, esses velhos bastardos são velhos demais para ter pensamentos claros. Neste momento, gritos altos soaram do lado de fora. Os soldados de Jax estão se afastando. Ah! Fulkov. Volte para sua mãe e chupe suas tetas de leite. Ah! Esses bastardos estão com medo.
Os aplausos dos soldados de Zenith soaram e os ruídos de batalha se acalmaram. Os barulhos rápidos e os ruídos de bateria declararam o fim da batalha. E os inimigos recuaram. Vamos sair e dar uma olhada. A maneira como Soroyov andava o fazia parecer uma bola saltitante, mas nenhum dos nobres atrás dele se atrevia a rir alto. Os nobres se esconderam atrás das ameias e espiaram, e viram os soldados de Jax se afastando e deixando muitos cadáveres no chão. Finalmente todos os nobres suspiraram de alívio. Embora eles estivessem escondidos em um prédio que estava bem guardado, eles ainda estavam aterrorizados. Tink! Soroyov desembainhou a espada e cortou um dos cadáveres inimigos ao meio. Ele manchou sua armadura com o sangue, e ele disse a seus guardas para manchar suas armaduras com sangue também. Depois que ele abriu a armadura e deixou algumas marcas, ele ainda não estava seguro. Mordeu os dentes e abriu levemente algumas feridas nos braços e nas pernas.